Olá, sejam muito bem-vindos ao Ai Meus Hormônios de hoje. Continuando na nossa série de que tem tá acima do peso, hoje eu vou falar de uma dobradinha que dá dor de cabeça nas pacientes: diabetes e a obesidade. Todo mundo sabe que a obesidade aumenta as chances de diabetes, né? Alguns pacientes até falaram assim pra mim: não, fulana tinha diabetes porque era velhinha e gordinha, né? Então a gente tem muito esse conhecimento no nosso subconsciente de que obesidade e idade aumentam o risco de diabetes tipo 2, que é aquele diabetes que se desenvolve ao longo da vida e que a gente pode tratar com remédio oral, certo? E por que isso acontece? Já se perguntou? Por que o excesso de peso piora a diabetes e vice-versa? Então eu vou explicar para você. A primeira coisa que acontece nesse contexto, dependendo de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Se você primeiro ficou com excesso de peso ou primeiro ficou com alteração da glicemia, o que acontece é que o tecido gorduroso, ele é um tecido ruim para a insulina agir. Então, a insulina é nossa chave mestra que abre todas as nossas células para deixar que o açúcar que a gente come saia do sangue e entre na célula para fazer todas as suas ações e para ser estocado. Só que a gordura tem uma fechadura enferrujada que a pobre coitada da insulina não consegue abrir. Então, o que acontece naturalmente e de forma adaptativa quando a gente começa a aumentar de peso? Eu começo a precisar de mais insulina, por dois motivos. O primeiro, se eu tenho mais células no corpo, se eu tenho mais peso, eu preciso de mais chaves para abrir mais portas. Concorda? A elevação de insulina inicial do excesso de peso, ela é uma adaptação fisiológica para eu continuar dando conta de manter o açúcar no lugar certo. E entra um segundo motivo, que se eu tenho mais gordura no meu corpo, eu tenho mais fechaduras enterradas. E se eu tenho mais fechaduras enterradas, eu acabo precisando de mais insulina ainda para achar a chave que funciona naquele inferno daquela fechadura que não quer abrir. Então, esses são os dois mecanismos que trazem o aumento da secreção de insulina com o excesso de peso. E eles precisam acontecer, né? A elevação de insulina precisa acontecer. Se ela não acontecer, o que acontece é que o açúcar fica sobrando no sangue e isso é o diabetes. Então, quando a gente vê um exame de sangue com elevação de insulina, muitas pessoas vêm amedrontadas e querendo baixar essa insulina a todo custo, mas não é esse o foco. É a mesma coisa que se você vê um incêndio e você querer secar a água que estão jogando. Amor, a água precisa estar ali para apagar o incêndio. Então, a gente vai apagar o incêndio e depois a gente resolve a bagunça. Mesma coisa. A gente vai focar no excesso de peso, que aí a insulina vai baixar naturalmente. Segredinho para vocês, a gente da endócrino cego ali, raiz, não seguia muito por insulina randômica, assim, né? Insulina em jejum. Porque a insulina é um marcador do nosso peso. A gente está acima do peso, a gente vai ter insulina mais alta. Se a gente está com peso normal, a insulina vai estar normal. Então, ajuda muito pouco, tá? Mas fica aqui entre a gente, não sai espalhando para todo mundo isso não. Combinado? E aí vem o segundo ponto, né? Eu não perdi peso, tá? Tava lá, continuei ganhando peso, continuei no estilo de vida ruim, não consegui aderir às mudanças, não busquei um tratamento eficiente com esse objetivo. O que vai acontecendo? Nosso pâncreas, que está produzindo insulina, além da sua capacidade habitual, né? Além do que deveria, para manter os níveis de açúcar dentro dos níveis ideais, para que você não seja diabético. Ele vai se desgastando. De forma geral, os órgãos endócrinos, eles trabalham no sistema produção, estoque e liberação. Então, eu produzo, tenho lá os grânulos, né? O estoque do hormônio e vou liberando conforme a necessidade. Se eu estou sempre acima da necessidade, né? Se eu estou sempre no limite da produção, o que acontece é que eu não consigo fazer um estoque adequado. E se eu não tenho estoque adequado, eu vou aumentando a chance de falhar. Quando
quando tiver uma sobrecarga de açúcar, por exemplo. Então, depois daquela refeição muito rica em açúcar, o açúcar vai ficar um pouquinho mais alto por um pouquinho mais de tempo, porque eu não consegui liberar aquele shotzinho extra de insulina que precisava. De manhã, em jejum, que é um horário onde a gente tem vários hormônios do nosso corpo subindo a glicemia, por isso que o diagnóstico de manhã em jejum é possível, né? Muita gente não entende a lógica, mas é isso, às 5, 6 horas, pra gente acordar, a gente tem pico de GH, de cortisol, de adrenalina, que são hormônios que elevam o açúcar no sangue. Numa situação normal, o açúcar aumenta, antes dele começar a ficar alto, a gente já tem insulina baixando, fazendo ele para a normalidade. Se eu estou trabalhando no meu limite de produção de insulina, eu não tenho estoque para liberar esse pouquinho a mais que precisa nesse momento de maior necessidade. E aí, esse processo vai ficando cada vez mais intensivo, né? Eu vou gastando cada vez mais insulina, vou tendo cada vez menos capacidade de trabalhar com estoque, não dá tempo de fazer estoque. Eu desgasto a máquina pancreática, né? Lembra que o nosso corpo é uma máquina, ela tem ali um tempo, né? E uma quantidade de produção programada, mais ou menos. E aí, com o tempo, aquela resistência insulínica, né? Aquele aumento da dificuldade da insulina funcionar nas células vai ficando cada vez mais pesado e mais difícil de transpor pelo nosso pâncreas. E a gente começa a ter alteração no exame de sangue. Então começa a ter glicemia de jejum alterada, hemoglobina glicosilada, que é uma média dos últimos 3 meses, alterada. A gente entra na fase do pré-diabetes e, se nada for feito, isso vai evoluir para diabetes, certo? Por isso que a gente precisa atuar quanto antes. Então, a gente está acima do peso, a gente já tem identificado essa doença, lembrando que isso é o tronco, é uma doença base que vai trazer outras doenças. Vale a pena a gente já começar a tratar, mesmo que eu ainda não tenha folhas, mesmo que eu ainda não tenha alteração no exame de sangue, porque isso é questão de tempo, é questão de esperar cenas dos próximos capítulos. É assim que o diabetes e a obesidade, um piora o outro. Combinado? Fez sentido por aí? Então nos vemos semana que vem no próximo Ai, Meus Hormônios. Beijo!